Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí juntos mais uma vez, continuando aí a nossa série. Nós estamos falando com o tema Vencendo os Inimigos, e estamos falando sobre 3 inimigos que se apresentam na vida do cristão. A Bíblia relata sobre eles. A Bíblia fala sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Ontem nós falamos sobre a carne e nós vimos o quão importante é nós entendermos que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova vida, uma nova natureza. Se você não viu o vídeo de ontem, eu aconselho que depois você clique aí no nosso canal, na parte dos vídeos ali, e procure. Nós estamos falando sobre, o de ontem foi sobre a carne e hoje nós vamos falar sobre o mundo. Eu quero falar com vocês um aspecto específico do mundo, mas nós vamos fazer uma introdução aí para entendermos algumas coisas de forma mais clara. A Bíblia, no original grego, quando nós lemos a Bíblia em português, nós vemos muitas vezes a palavra mundo, né? Principalmente quando nós lemos o Novo Testamento. Mas no original grego existem 3 palavras que se referem a mundo. E eu quero explicar um pouquinho a diferença sobre essas 3 aí. A primeira que nós vamos falar é cosmos. Então, essa palavra, cosmos, ela aparece em alguns textos e ela se refere ao mundo criado, a ordem das coisas materiais. Então, quando a palavra está falando sobre o mundo criado, ela utiliza essa palavra no original grego, que é cosmos. Nós vamos ver um exemplo que está lá em João capítulo 17, versículo 15, que quando Jesus ora e diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então esse mundo é o local, né, onde nós vivemos. É o mundo criado, a ordem material das coisas. Então Jesus estava falando: eu não oro, Pai, para que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor guarde eles do maligno. E Jesus estava orando por nós, pelos discípulos e por todos aqueles que viriam a crer em Jesus Cristo, que no caso hoje somos nós. Outro exemplo está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 35. Então vamos ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 35. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Jesus falou todas essas coisas à multidão. Opa, li o 4, desculpa. Então, 35. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo, desde a criação do cosmos. Então, como um mundo criado, assim como nós já tínhamos visto. Esse mundo é o mesmo que Jesus fala lá em João 16:33, quando ele diz assim: no mundo, no cosmos, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu já venci o cosmos. Por que ele fala isso? Porque enquanto nós estivermos vivendo nesse cosmos aqui, veremos aflições, veremos situações difíceis ao nosso redor, mas ele diz: tenham ânimo, bom ânimo, porque eu já venci esse cosmos. Ou seja, aqui ele já está nos dando a promessa, e que nós podemos ver, biblicamente falando, quantas profecias a respeito disso, sobre os novos céus e a nova terra. Ou seja, Deus fará um novo mundo. Por isso que ele diz: eu já venci o mundo, eu já venci esse cosmos. Ele não será eterno, ele não será para sempre. Haverá um novo mundo que eu darei a vocês. Então, enquanto vocês estiverem aqui, haverá aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, essa é a primeira palavra, que no original grego é traduzida para o português como mundo. A segunda é oikoumene, e ela se refere à terra habitada, não só o mundo criado, mas o mundo com os habitantes. Então, é o mundo habitado, a terra habitada. Nós vemos esse exemplo lá em Mateus 24:14. Vamos abrir a nossa Bíblia
lá em Mateus 24:14. Então, deixa eu pegar aqui a minha. Mateus 24:14. Está escrito assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Oikoumene é a palavra no original grego para esse mundo aqui. Como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Não vai ser pregado para o vento, vai ser pregado para as pessoas. Então, é a segunda palavra que no original grego é mundo, né? Traduzida para o português como mundo, que é oikoumene, falando sobre o mundo habitado. A terceira palavra, que é a que nós vamos nos ater um pouquinho mais, aion. Essa palavra aion, ela vê o mundo sob uma outra perspectiva, é sobre uma perspectiva de tempo. Então, o aion, ele pode ser um tempo específico ou então a junção, a união de vários tempos, de vários períodos, né? Então, um exemplo clássico na palavra de Deus, que tem a palavra aion, está lá em Romanos 12:2. É um versículo que nós conhecemos tão bem, né? Abra a tua Bíblia lá e vamos ler o que está escrito lá em Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ali na NVI, o texto na NVI é: não se amoldem ao padrão deste mundo, é deste aion, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra, ela é uma palavra que é bem importante para nós, porque quando a palavra de Deus fala sobre esse mundo no sentido de tempo, no período em que nós vivemos, a Bíblia relata que a era, né, muitas vezes ao invés de estar mundo, está era ou século, mas no original grego é aion, é o mesmo aion. Esse tempo em que nós estamos vivendo, a Bíblia relata que é um tempo perverso, mau. Jesus falou sobre isso. Então, quando a Bíblia fala ali em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão dessa era, desse mundo, deste século, está falando sobre um padrão de estrutura mental, de forma de pensamentos, de argumentos. Por isso que ele diz, mas transformem-se. Como que nós nos transformamos? Pela renovação da nossa mente. Então fica claro ali que Deus está nos ensinando que esse mundo, esse aion, esse período de tempo em que nós estamos vivendo aqui no mundo é um tempo perverso, mau. E Deus está dizendo assim, não se amoldem a esse padrão, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, o mundo, que é o grande inimigo dos cristãos, na verdade, é essa estrutura mental, é essa forma de pensar, de raciocinar, de argumentar, de ver as coisas que o mundo, como o mundo vê, como o mundo raciocina. A palavra diz que o príncipe desse mundo aqui, quem governa sobre esse mundo aqui, é Satanás. Então, a estrutura mental colocada, a forma de pensar do mundo, é totalmente oposta à forma de pensar de Deus, porque é um governo completamente oposto. O mundo está nas trevas, o reino de Deus é luz. Então, é completamente oposto um do outro. Por isso que esse é um inimigo que ele tem se transformado num inimigo intenso e feroz dos filhos de Deus. Por quê? Porque muitos amados irmãos não renovam a sua mente com a palavra de Deus. E outra, muitos amados irmãos não querem renovar a sua mente com a palavra de Deus. Eu acho que essa é a pior coisa. É a rejeição, é dizer eu sei como eu faço, eu sei como eu vivo, eu sei o que é certo.
porque eu tenho experiência. Essa palavra é complicada. Eu tenho experiência nesse mundo aqui, eu sei como viver nesse mundo aqui. Mas a experiência que a pessoa está falando é a experiência do mundo. É do padrão de viver do mundo. Mas Deus diz assim, não se amoldem a esse mundo aí. Não sejam um modelo do mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Amados, nós precisamos nos submeter em completa humildade à transformação da nossa mente. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Sabe por que não é? Porque é onde nós somos confrontados. Ontem, lembra quando nós falamos sobre a carne e eu pulei um pouquinho aqueles versículos de Romanos que nós lemos que falava sobre a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz? E eu falei que nós falaríamos mais sobre isso hoje. Então, é exatamente sobre essa estrutura mental. Deus já nos falou. A estrutura mental do mundo, da carne, das trevas, ela é uma estrutura que gera morte. Mas a estrutura mental do Espírito, de Deus, da luz, é uma estrutura mental que gera vida e paz. Mas muitas vezes nós somos completamente confrontados pela verdade da palavra, porque nós nos acostumamos a viver de uma certa maneira, nos acostumamos a pensar de uma certa maneira. E aí quando nós começamos a mergulhar no estudo da palavra e a perceber como que Deus pensa, que é completamente o oposto da nossa maneira de pensar, é incrível porque lá em 1 Coríntios Paulo fala muito sobre isso, sobre os pensamentos de Deus são loucura para o mundo. Assim como os pensamentos do mundo são loucura para Deus. Eles não tem como unir, não tem como dizer, vou me unir ao pensamento do mundo. Não tem. É impossível, porque eles são opostos. E Deus deixa isso bem claro. E essa tem sido um dos maiores desafios e um dos maiores inimigos da igreja. Por quê? Porque a igreja não tem se sujeitado em humildade à palavra de Deus para pensar como Deus pensa. Para assumir de verdade a mente de Cristo. Nós já recebemos a vida completa de Cristo Jesus em nós. Mas eu gosto de dizer, como está escrito lá em 1 João, que nós recebemos a vida em forma de semente. A palavra diz assim lá em 1 João, que aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado, porque a semente divina permanece nele. Então nós nascemos de novo, nós fomos gerados em Deus e a nossa nova vida nasceu como um bebê, como uma semente. E essa vida precisa ser desenvolvida para que de fato os frutos dessa nova vida apareçam. Mas esse desenvolvimento não é um desenvolvimento conforme o mundo, mas é um desenvolvimento conforme Deus, conforme a verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos nos submeter ao crescimento no conhecimento da palavra de Deus e nos sujeitar a esse conhecimento. Muitas vezes nós temos uma maneira de pensar, por exemplo, conforme a respeito de finanças. E quando nós vamos para a palavra, nós vemos que aquilo confronta a nossa maneira de pensar. E se nós não nos sujeitarmos em humildade ao que a palavra diz, não vai dar certo. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade da vida é espírito e é paz. Então, amados, eu incentivo você a mergulhar no estudo da palavra de Deus, na oração, a aprender a ser guiado pelo Espírito. E quando você for confrontado, porque nós somos, com relação a maneiras de pensar, de argumentar, de raciocinar, e nós vemos assim, opa, essa maneira que eu tô pensando tá errada, a maneira certa é o que eu tô lendo aqui, é o que eu tô estudando aqui. Senhor, ajuda-me. Espírito Santo, o Senhor está aqui em mim, então ajuda-me. Ajuda-me a assumir essa nova maneira de pensar. Muitas vezes nós não assumimos a maneira de Deus de pensar por medo. Temos medo. Mas a palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não quer que nós vivamos sujeitos ao medo, sujeitos às preocupações dessa terra aqui. Ele quer que nós nos submetamos à vida dele, à forma que ele pensa,
a forma que ele raciocina, a forma que ele entende todas as coisas. Então eu incentivo você mesmo a ler e estudar a palavra de Deus e se sujeitá-la e se sujeitar a ela em completa humildade, em rendição mesmo. Quer ver? Nós vamos ler uma palavra que está ali em 2 Coríntios 4:4, que diz assim, ó: o Deus desta era, e esta era é a mesma palavra aion, às vezes fala o Deus deste mundo em algumas versões, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aqui fica muito claro que o Deus desta era, quem é? Satanás. Esse mundo, esse tempo aí que nós vivemos, nesse mundo aqui, está dominado pelo inferno, pelas trevas. E ele cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Então, amados, nós realmente não podemos nos amoldar a esse mundo aqui. Esse mundo não enxerga conforme Deus enxerga. Esse mundo raciocina conforme Satanás raciocina. Como é que nós vamos nos amoldar a isso? Nós precisamos nos submeter a uma renovação de mente. E isso é diário, todos os dias. Todos os dias, mergulhando no estudo da palavra, mergulhando na oração, na comunhão com Deus e confiando que o próprio Espírito Santo vai trabalhando em nós. Nós também não precisamos achar que nós vamos mudar a nossa maneira de pensar assim, ó, pronto, mudei. Não, é um processo. Sabe, nós temos uma dificuldade porque o ser humano é muito imediatista, quer as coisas para ontem, mas não é para ontem. É um processo, é dia após dia, após dia, após dia. Eu olho para mim hoje e penso, quanta coisa foi transformada de um ano para cá. Vou contar só de um ano, imagine todos os outros que já passaram. De um ano para cá, quantas coisas eu deixei de pensar como eu pensava? Porque à medida que eu estudava a palavra, eu via, ixi, isso que eu estou pensando, essa maneira que eu estou pensando não é a maneira de Deus de pensar. É a maneira das trevas. O Espírito Santo me ajuda a abandonar isso aí. Eu quero pensar como o Senhor pensa. E eu sei que daqui a um ano eu vou pensar e vou falar a mesma coisa. Meu Deus, quanta coisa mudou em um ano. Quantas coisas Deus transformou a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar, de argumentar. Por quê? Porque a nossa vida é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada vez mais. Então é de glória em glória, em glória, em glória. De fé em fé, em fé, em fé. Dia após dia. Então não queira as coisas assim imediatamente, do dia para a noite. Calma, mergulha no estudo da palavra. Tenha seu tempo de intimidade com o Pai por meio da oração. Ore em línguas. É um dom que o Senhor nos deu para a nossa própria edificação. Então vamos crescendo nesse conhecimento e vamos nos submetendo a essa nova estrutura mental, que muitas vezes para nós é nova, porque estávamos tão acostumados a pensar de um jeito, aí quando a palavra vem e nos ensina, opa, Deus pensa de maneira diferente a respeito disso. Então eu preciso pensar de maneira diferente. Então que nós possamos nos submeter a isso, em rendição, amados, em rendição. Isso é muito importante. Tem outro texto que eu quero ler com vocês, que está lá em... Deixa eu ver se eu coloquei aqui ou eu acabei nem colocando. Não, eu coloquei. 2 Coríntios 10, do capítulo 3 ao versículo 5, diz assim, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, elas não são carnais, não são da natureza humana, terrena, carnal, não. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que palavra poderosa é essa, né? Olha só. As armas com as quais nós lutamos não são desse mundo aqui, não são da natureza terrena, não. Elas são armas de Deus. Né? A palavra de Deus, o Espírito Santo, a fé, a justiça. Né? Quando nós lemos lá em Efésios, nós vemos a couraça da justiça, o cinto da verdade. Então nós nos revestimos e usamos as armas de Deus. E com essas armas
O que nós somos capazes de fazer? Destruir fortalezas, porque é o próprio Deus que vem destruindo essas fortalezas. Sabe o que é uma fortaleza? Fortaleza é algo firme que alguém confia. Então, muitas vezes nós temos fortalezas. Nós confiamos em algo, mas que é terreno, que é desse mundo aqui, que não provém da verdade. E aí as armas de Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. E quando nós somos confrontados com essas fortalezas, quando a palavra de Deus entra, olha, a gente não fica feliz não, porque isso é algo que a gente confia, algo firme que a gente confia. E aí Deus vem e diz assim, olha, Catiane, sabe isso que você está confiando, que você acha que é assim, que é desse jeito, pronto, acabou? Não é assim que eu penso. Né? A gente fica, poxa Senhor, como assim não é? Mas eu sempre confiei nisso, eu sempre agi assim, eu sempre vivi assim. Aí vem Deus e diz, então vamos destruir essa fortaleza? Então vamos colocar ela por terra? Não é fácil, mas é a questão de nos submetermos em humilde rendição. Argumentos e pretensão ali que fala que com as armas nós destruímos argumentos e pretensão. Argumentos são pensamentos, pretensão são obstáculos que se levantam, que o inimigo tenta colocar numa forma de estrutura mental para nos destruir, para que nós continuemos pensando daquele jeitinho. Mas com as armas de Deus, nós destruímos esses argumentos, esses obstáculos que se levantam contra o conhecimento de Deus e levamos o quê? O nosso pensamento, a nossa forma de pensar, nossa estrutura mental, a nossa mente, levamos cativa, obediente a Cristo Jesus. Então, como que nós vencemos esse inimigo mundo? Primeiro, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Segundo, tendo uma postura de submissão à palavra. Crendo, recebendo, ainda que sejamos confrontados, não sejamos orgulhosos. O orgulho é uma das estruturas mentais das trevas. Afinal, Lúcifer caiu e se transformou em Satanás exatamente por causa do orgulho. Então, ele age muito, a base que Satanás utiliza para agir é o orgulho, a arrogância, a prepotência. E nós sabemos que o orgulho, como está escrito, o orgulho precede a queda. Então, que nós não sejamos orgulhosos. E muitas vezes nós somos confrontados exatamente com estruturas mentais de orgulho. E aí Deus vem e diz assim, filha, não é assim. Filho, essa estrutura mental, essa fortaleza aí, ela foi criada quando você ainda era velha natureza, antes de você nascer de novo, e a base dela é o orgulho. Vamos arrancar isso daí, vamos destruir isso daí. Então, amados, o processo de renovação da mente é um processo que às vezes é dolorido, depende como você vê. Eu tô falando porque a maioria das pessoas que eu vejo, veem isso como algo doloroso. Oh, meu Deus, aquilo que eu queria. Eu confesso pra vocês que às vezes eu fico assim, né? Às vezes Deus fala umas coisas e falo, Deus do céu, tô pensando assim, misericórdia de mim, me ajuda. Mas eu vejo esse processo de renovação da mente como um presente de Deus. Um presente de Deus para que eu verdadeiramente viva, experimente, comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é incrível que esse versículo fala que quando nós transformamos a nossa mente, que é Romanos 12:2 que nós lemos, nós nos tornamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós vamos viver, de fato, experimentar, e também seremos capazes de comprovar. Esse comprovar é julgar, olhar para as situações ao redor e dizer, essa vem de Deus, essa não, eu descarto, jogo fora. Isso é incrível. Então, que nós possamos ver esse processo de renovação da mente, esse processo de deixar os pensamentos da velha natureza e assumir os pensamentos de Cristo como uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E não como algo, doloroso, difícil. Claro que não. Afinal, à medida que nós vamos pensando como Deus pensa, como Cristo pensa, nós vamos desfrutando, usufruindo de tudo que Ele é, de tudo que Ele já nos deu. E isso é glorioso demais. E a vida em Cristo Jesus, ela é muito diferente da vida do mundo. O mundo é baseado no orgulho, como eu já falei, no egoísmo, na meritocracia, tudo é o mérito, merecimento próprio. E a vida com Deus é bem diferente, né? É baseada na sujeição, na submissão, no amor, na dádiva. Então, que nós possamos vencer esse inimigo mundo,
renovando a nossa mente e nos sujeitando humildemente às verdades da palavra de Deus. Amanhã nós veremos o último tópico aí da nossa série. Nós vimos ontem sobre o inimigo carne, hoje sobre o inimigo mundo e amanhã nós falaremos sobre o diabo. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.